Por onde começar a alimentação de um paciente com câncer? Bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e há 20 anos de modo científico, de maneira científica, eu ajudo você que está enfrentando essa doença hoje, que não é brincadeira, que não é simples, mas também não é esse bicho de 7 cabeças. Seja bem-vindo para a live Tira Dúvidas. Uma das perguntas que me fizeram hoje, ontem na verdade, foi essa, né? O que eu vou fazer agora que eu tive o diagnóstico do câncer com a nutrição? Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero saber muito se você está com a sua querida água aí, você já pegou o seu copo de água, sua garrafinha de água? Quero muito que você se hidrate já nesta manhã. Todos aqui entrando, assistindo, faço a sugestão para quem está entrando aqui pela primeira vez, de se inscrever no meu conteúdo, para você acompanhar as lives que eu faço de segunda a sexta-feira, por volta de 8 horas da manhã. Eu sempre divulgo essa informação nos meus grupos de WhatsApp, então se você faz parte do grupo, alguns minutinhos antes você já recebe uma informação de que eu vou entrar ao vivo e isso me permite interagir com você e estar sempre ao seu lado aqui nesse momento que é especial, que é importante. Cuidar do nosso estilo de vida e cuidar da alimentação. Os queridos seguidores estão colocando aqui bom dia a todos, estão com água, né? A querida Silvana falou que está com água, o querido Jaime também falou que sim, está com água. Fico muito feliz aí dessa mudança de comportamento, de padrão de pensamento. É fundamental a água é o principal alimento. Eu chamo água de alimento, outros pesquisadores não chamam, mas todos nós sabemos que é importante o consumo da água. E se eu for falar da nutrição, eu não posso esquecer da hidratação, que é fundamental que você beba água. Então vamos puxar aqui algumas perguntas, no final eu respondo essa sobre a nutrição dos pacientes, e aí vamos lá. Primeira pergunta: esporadicamente, pode comer um salgado? Depende do que é esse esporádico, né? Se for toda semana já não é esporádico, já virou hábito, mas eu não proíbo meus pacientes de comerem salgado. Vamos aqui para a próxima, essa aqui é muito comum, ó. Magnésio e vitamina D, né? Pode consumir? Eu vou te falar uma boa fonte de magnésio. Se a gente pensa em castanhas, nozes, castanha de caju, castanha do Pará, amendoim, todas elas têm magnésio. O miolo da semente de abóbora, que é aquele verdinho, é o alimento mais rico em magnésio. Então você pode consumir se você não tiver alergia, se você achar agradável ao paladar, que você vai ter uma boa fonte de magnésio e de vitamina D. Eu preciso lembrar da gema do ovo, preciso lembrar do salmão e da sardinha. Então vamos parar com essa história de suplemento e pensar em alimento. Eu sou um incentivador, eu sou um motivador da alimentação e não da suplementação, exceto se o seu nutricionista carimbou para você tomar. Mas se você está ouvindo na internet que você tem que tomar magnésio e vitamina D, você está servindo de veículo de propaganda, de direcionamento de propaganda de empresas de manipulação e outras mais, ou você está fazendo parte de um grupo em que as pessoas querem apenas divulgar informação para viralizar. Então toma cuidado com isso, tá bom? Não fica tomando suplemento sem o carimbo do seu nutricionista. A Rosilda: doutor, pode comer fava? Dizem que faz mal. Não, só faz mal fava se você for alérgico a ela, mas se você não for, não vejo problema, mas coma ela porque você gosta, não porque falaram que ela é um superalimento, visto que não existe superalimento. Na verdade, eu gosto de falar que o único superalimento que existe é o leite materno até a criança completar 6 anos de vida, tá bom? Então, tira da mente de qualquer alimento como superalimento, mas você pode consumir se você gostar dele. Deixa eu puxar mais perguntas aqui. Olha que interessante. Doutor, gostaria que você falasse de um alimento indispensável no tratamento do câncer de mama. Eu vou falar para vocês, né? Esse cara aqui, ó,
indispensável no tratamento do câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pâncreas, câncer no cérebro, câncer nos ossos, câncer no músculo, qualquer tipo de câncer que você pensar. Isso aqui é indispensável. Água. Você precisa aprender a beber água para que o seu corpo esteja bem hidratado, para que o seu rim funcione bem, seu coração funcione bem, para que você não tenha queimaduras da radioterapia, para que você tenha uma diluição desses medicamentos que você está tomando. Água. Esse é indispensável, tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Por que não pode tomar babosa? A Dia colocou. Dia, olha que interessante. Quando a gente fala de babosa, ela tem substâncias que atrapalham a formação da plaqueta. Em vez da plaqueta ela cicatrizar quando você corta, ela impede a cicatrização. Então, o uso da babosa, ela pode causar hemorragias internas, ou para quem faz tratamento oncológico, se ele vier a fazer uma cirurgia, ele fica na mesa e morre. Então, não use babosa durante o tratamento do câncer, porque não é algo seguro. As pessoas, não você, mas as pessoas hoje entendem o câncer como um tratamento apenas farmacêutico. Não, o câncer eu preciso olhar de um modo completo, global, desde a atividade física, fisioterápica, dos cuidados da enfermagem, da nutrição, que é esquecida, é largada. Às vezes, quando se fala de nutrição, a pessoa só pensa em farmácia. Não, porque ela fala, esse alimento é bom para isso, esse alimento é bom para aquilo. Não, o alimento é algo especial para atender você afetivamente e cuidar do seu corpo como um todo, e não para resolver um simples problema. Então, muitas vezes existe o pensamento de farmácia que é, come esse alimento que é bom para isso, come esse alimento que é bom para aquilo. A gente tem que comer um alimento porque ele é afetivo e a gente gosta dele. E o seu nutricionista que se vire para encontrar uma alimentação afetiva e direcionada para você se libertar do câncer, que é o que eu faço com os meus pacientes. Falando de câncer de mama, ontem mesmo houve um depoimento de uma irmã de uma querida paciente, a Fer, né, que é a irmã da querida paciente, falando sobre o câncer de mama HER2 positivo, e ela está em remissão. O método meu é o que mais traz pacientes para remissão, na minha visão, ao lado de Deus, ao lado da família e ao lado, claro, da medicina. Então, esse é mais um depoimento. Ontem de manhã, outro depoimento de uma criança, né, de um jovem que teve osteosarcoma. Então, mais outro depoimento para diferentes cânceres da remissão. Porque não adianta nada você diminuir efeito colateral, está cheio de colegas com protocolos para diminuir efeito colateral, se você não se liberta do câncer. Eu quero que você se liberte do câncer. O foco é liberdade do câncer. Café solúvel, 100% arábica. Pode, mas são todos uma porcaria, esses que estão no supermercado. Procure cafés que sejam gourmet ou cafés especiais. Sobre estufamento abdominal após quimioterapia, como melhorar? Conversa com o médico, a gente precisa verificar o que é esse estufamento abdominal. Eu não estou vendo ele, então não tem como eu te falar. Doutor, chá de João Gomes, pode tomar? Se quiser morrer, sim. Me ensinaram que é bom para plaqueta, mas não gosto de receitas que são passadas pelo médico, né? Que não são passadas pelo médico. Que legal, não tome porque você pode morrer. Não tome nenhum tipo de chá sem o consentimento do seu oncologista ou nutricionista. Bom dia, doutor. Pode comer pudim? Pode. Os meus pacientes têm direção para comer o melhor pudim, mas esses pudins que vocês fazem é uma questão afetiva e não proíbo as pessoas de forma alguma de comerem, tá bom? Então vamos avançar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Acho que pulou uma pergunta. E exercício, doutor? Fundamental, mas com carimbo do oncologista, tá bom? As pessoas falam muito de aranto, também não deve ser recomendado? Não, aranto não faz parte da cultura alimentar do brasileiro. Se eu falo da planta aranto, né? Aí é mais grave ainda, e que eu tenho uma situação de toxicidade. Não use essa porcaria. Existe algum alimento específico para aumentar a plaquetas? Não existe um alimento que sozinho aumenta a plaqueta. De novo, não é culpa da Maria, mas o pensamento de farmácia. Come esse alimento que ele vai fazer bom para isso. Não é remédio, que faz isso. Toma esse remédio, cura a dor de cabeça. Toma esse remédio, melhora a dor no braço.
É a alimentação como um todo que vai contribuir para o aumento da plaqueta e não um alimento sozinho. Deixa eu ver aqui. Atum e sardinha enlatada pode? Pode. Lembrando que a sardinha é melhor porque ela vai conter ômega 3, que é uma substância anti-inflamatória e é fundamental para o tratamento dos pacientes com câncer. Muito melhor do que cápsula, porque algumas cápsulas, além de diminuir a agregação plaquetária, ou seja, de atrapalhar a sua plaqueta, podem interferir na quimioterapia de alguns casos. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas o meu olhar sempre é a alimentação que eu proponho tem que ser afetiva e direcionada para a remissão, e não apenas para reduzir efeito colateral, como a maioria dos protocolos de colegas que está aí na internet. A Nélia, estou amando ser seu paciente, menos sofrimento. Que bom, Nélia, fico muito feliz. Coloca a Nélia, agora eu lembrei, que é abreviado do nome da Nélia. Que bom, Nélia, fico muito feliz, agora eu lembrei. Bom dia, doutor. Qual alimento influencia de batons? Eu não entendi. Influência de batons no tratamento do câncer. Ah, tá. Batom. Agora eu entendi o produto que as mulheres passam aí no lábio para ficar com cor diferente, né? Eu sou chúcaro nessa parte de cosmético. Não entendo de coisa que passa no olho, coisa que passa no rosto. A minha sugestão é conversar com o seu oncologista. Eu não tenho base científica para falar sobre esses produtos de beleza, não. Posso comer sanduíche? Meus pacientes consomem o melhor sanduíche, não proíbo você comer, mas se fosse fazer algum sanduíche, seria preferível o pão francês a pão de forma, tá bom? Deixa eu avançar mais um pouquinho, mais perguntas aqui. É importante reposição de vitamina D? Pela alimentação, sim. Por suplemento, só com a mão do seu nutricionista. A Rosilda, comi doce de leite, depois fiquei preocupada, mas eu amo doce de leite, fazia 1 ano sem comer. É isso que as pessoas querem, Rosilda, que você deixe de ser um ser humano e seja cobaia, né? Não tenha medo também de comer um momento ou outro, algo que seja afetivo para você, tá bom? Toma cuidado com esses perfis que tornam você um cobaia deles, um manipulado deles. Você não é um manipulado, você é um ser humano extraordinário. Vamos lá. O própolis verde tem seu valor no tratamento do câncer? O própolis verde diminui a agregação plaquetária, seja o verde ou o vermelho, e pode interferir no seu tratamento. Não use própolis sem o carimbo do seu nutricionista, tá bom? Vamos avançar mais um pouco. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Dezenas de pessoas aqui comigo agora, ao vivo, TikTok. Será que tem alguma pergunta? Tem sim, ó. Como eliminar cisto tal sem cirurgia? Não tem como eliminar sem cirurgia. Converse com o seu médico para fazer cirurgia. Quando eu tive o tumor, eu também queria, né, uma ferramenta que eu não precisasse fazer uma cirurgia do maior tumor da história da medicina. Eu adoraria isso, não existe, né? Isso daí, quem falar para você está querendo te enganar, tá bom? Se for indicado cirurgia, faça cirurgia, enfrente isso, você é capaz e tem energia para isso. Aí vamos avançando mais um pouquinho, deixa eu ver aqui novas mensagens, vamos lá. Já fiz 2 PET scan, é um tipo de exame para a gente ver se existe a presença do câncer. E não tem mais doença. Por que não estou em remissão? Conversa com a sua médica. Ela sabe direcionar o tempo que você vai receber a notícia de remissão. Alguns cânceres você demora 1 semana, outros você demora meses. Às vezes ela está esperando só um pouquinho para falar isso para você. Doutor, alimentos como legumes, frutas, vegetais, proteínas, imunidade sempre baixando. O que está errado? A dose de proteína que você está comendo. Isso que está acontecendo. Como eu falo, aqui eu tenho dica, mas eu não tenho a dose da quantidade de proteína que você vai comer. Até respondendo a pergunta do início da live, como eu posso começar a nutrição do paciente com câncer? Eu preciso pensar nesses 7 passos. Olha que legal. Se você está com câncer, pense nesses 7 passos
E veja, por favor, se esses alimentos que eu vou falar, esses grupos alimentares são afetivos. É importante que você não tenha medo de arroz, feijão, fruta, verdura, legume, carne e água. Se você tiver esses alimentos como afetivo, esses são os 7 primeiros passos para você andar durante o câncer. Talvez a Maria, que não foi a pessoa que fez essa pergunta para mim, falou, estou fazendo, né, Ale? Estou consumindo isso e aquilo e não tá resolvendo, porque não tem a dose certa, como eu sempre falo. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre alguém que consegue resultado rápido e outro que demora anos ou não consegue é a dose. Não adianta uma pessoa receber uma indicação do médico para tomar, por exemplo, tamoxifeno, que é um bloqueador hormonal. E o médico fala, tamoxifeno é um bloqueador hormonal. E aí você vai na farmácia e compra, porque não precisa de receita para tamoxifeno. E aí você estraga a sua vida, porque você não sabe se você tem que tomar esse bloqueador hormonal, você não sabe nem se precisa de bloqueador hormonal para o seu caso e muito menos sabe a dose. Então esse é o grande diferencial do atendimento do profissional, tá bom? Deixa eu avançar mais um pouquinho. Doutor, o que eu posso colocar no café? Amor. Coloca-se o amor ali a hora que você estiver preparando. Porque o café não precisa de açúcar nem de adoçante, tá bom? Café de boa qualidade, esses cafés que eu indico eles já são mais doces, eles já são mais especiais. Deixa eu te perguntar, industrializado faz mal? Depende do industrializado. Se a gente pensa no arroz, o arroz passou por um processo de industrialização. Ele não vai fazer mal para você nas doses corretas. O feijão, ele passou por um processo mínimo de industrialização. Ele não vai fazer mal. O ultraprocessado faz mal. O que é ultraprocessado ali? É o alimento como nuggets industrializado, hambúrguer de soja industrializado, hambúrguer de ervilha industrializado, nuggets, seja de frango, seja de soja, salsicha, mortadela, presunto, apresuntado, todas essas coisas são prejudiciais para a saúde, tá bom? Doutor, estou perdendo peso, de 60 fui para 51, estou urinando, fiz exame, hemoglobina glicada, não deu nada. Que bom que não deu nada, mas eu sugiro você mandar uma mensagem privada para mim o quanto antes, você perdeu muito peso, né? Eu entendi por que ela me colocou que fez exame de hemoglobina glicada e não deu nada, porque quem perde peso muito rápido pode ser a presença do diabetes, mas talvez exista outro problema mais grave aí que a gente tem que investigar. Claro que o médico vai ser fundamental nesse apoio, mas a alimentação sua precisa trazer energia nesse momento para você. Vamos lá, deixa eu avançar mais um pouquinho. Doutor, comer arroz e feijão em quantidade, a minha nutricionista falou para mim comer uma tanta colher e x colher. Se ela falou, siga ela, Costa. Se a sua nutricionista, que conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece os seus exames de sangue, falou para você comer colher tanta e tanta, faça isso. O meu método não tem colherada de arroz e feijão. Eu direciono a quantidade de proteína e gordura e dos demais alimentos que são necessários para ela chegar na remissão. Mas eu não trabalho com colherada de arroz e feijão, exatamente porque eu vou interferir no lado afetivo, que é extremamente importante no meu método. Eu preciso direcionar afetivamente esse paciente para ele chegar na remissão. Se fosse só afetivo, ele poderia caminhar sozinho, ele não precisaria de mim. Mas a direção que eu trago se chama remissão, que é um método que eu desenvolvi e tenho ajudado dezenas de pacientes. Talvez você que está me ouvindo aqui agora e não segurou na minha mão, seja o meu próximo paciente em remissão. Isso depende de você, não tem como eu obrigá-lo a segurar na minha mão. Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho. Tem a pergunta da mesma pessoa, que acho que vale a pena falar. Doutor, me explica a diferença de doença em controle e remissão. Fiz o PET e não deu nada, né? Foi aquela pergunta anterior. Significa o seguinte, alguns cânceres, eles são muito agressivos. Então o médico, mesmo não vendo nada no seu PET scan, ele ainda não fala que você está em remissão, porque ele precisa de alguns meses para ver se a doença não vai progredir. Então é como fosse assim, eu estou controlando a possível doença que pode surgir, o possível problema que pode surgir. E eu não vou falar o nome remissão para você ainda. Mas desejo eu que em breve você receba a notícia da remissão
e desejo muito que você me permita entrar na sua casa para tirar os venenos que tem na sua comida, e eu não falo aqui nas redes sociais para não assustar vocês. Porque imagina eu, se eu fosse um terrorista, assim como tem vários, falando que isso aqui causa câncer, isso aqui causa câncer, isso aqui causa câncer, eu faria barulho demais na internet e não resolveria. O perfil ia explodir e eu não resolveria. Para mim, não estou interessado em seguidor. Eu estou interessado em ter o maior número de pacientes em remissão sendo direcionado por Deus, pela família e pelas minhas mãos. Então, não quero assustá-los, mas meu paciente sabe que eu assusto ele. Eu já entro forte e firme falando, isso aqui está associado a câncer, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e tudo mais. Aqui eu não posso fazer porque eu não vou conseguir direcionar as 30 mil pessoas que me acompanham. Então me manda mensagem para que eu tire mais de 100 venenos que tem na sua casa hoje e vocês não sabem. Ontem na live vi que a irmã da paciente passou a consumir leite em pó tal. Tem indicação de algum específico? Não, isso daí é personalizado para o paciente. Eu não indico marca nas redes sociais, Elu. Tá bom? Deixa eu ver. Bom dia, doutor. Meu esposo, após infarto, toma AS infantil todos os dias, porém emagreceu muito. Vera, ele precisa de um acompanhamento nutricional, porque emagrecer não é sinal positivo para a saúde, mas entendo que ele precisa do comprimido de AS infantil exatamente para evitar a coagulação do sangue. Deixa eu avançar mais um pouquinho, se tem mais perguntas. E a última pergunta, né, que foi a pergunta que eu já respondi, foi uma pergunta. Minha filha começou o tratamento, ela tem 11 anos, por onde começar com alimentação? Né? Vou traduzir dessa forma. Eu falei os 7 alimentos que eu acabei de falar para você. A gente precisa desses 7 alimentos, 7 grupos alimentares, que você não tenha medo e que vocês fiquem longe da soja, do óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, que vocês fiquem longe da babosa, fiquem longe do açafrão. Ah, eu conheço a pessoa que tomou açafrão e tá bom. Eu conheço uma pessoa que fuma há 50 anos e não tem câncer. Não é porque a desgraça não caiu na sua cabeça que você vai começar a fazer. Né? Então, tire essa história de açafrão e de babosa e de chá milagroso na sua vida. Eu acho que eu respondi todas, né? Eu acho que eu respondi todas. Alergias, o que pode ser? A Selma perguntando. Algum alimento que causa alergia em você. Você precisa identificar junto com o seu nutricionista, Selma. Alergia não é algo comum. Pode ser alimentar, como pode ser por outros motivos. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Mais perguntas. Normalmente eu consigo responder as perguntas apenas das lives, eu não consigo responder mais fora as perguntas, por isso eu tenho colocado a caixinha do Story e outras formas de interação com vocês. Minha filha não tem câncer, mas quer emagrecer. O que fazer? A Nisleide teve já contato comigo. Nisleide, aquele modelo que eu trouxe para o seu marido é um grande caminho. É um grande caminho para emagrecimento também, né? Então, seria uma sugestão. Caminhar tem que ser indicado? Não, nada tem que ser obrigado, né? Vamos pensar esse indicado como obrigado. Às vezes pode ser natação, pode ser hidroginástica, mas é importante que tenha o apoio do seu médico para ver se você tem condições cardiológicas de fazer essa atividade. O que é bom para a diarreia no tratamento? Primeiro, tirar o que causa diarreia. Normalmente, leite aumenta a diarreia, feijão, ervilha, lentilha, aumenta a diarreia. Até mesmo a presença das saladas vai intensificar essa diarreia. E eu preciso lembrar que carnes gordas, apesar de não serem proibidas, também aumentam a diarreia. O que pode segurar a diarreia ou melhorar a situação da diarreia? Água, porque você está perdendo muito líquido. Consumir frutas obstipantes, como maçã, pera e goiaba, colaboram nesse sentido. E aí, a gente precisa individualizar para cada caso. A Joseilda, bom dia. Posso comer castanha e queijo coalho, já que estou em tratamento? Pode, não é proibido. Se você não for alérgica ou tiver diarreia, né, como acabei de falar, a castanha também pode soltar o intestino.
A Gisele, doutor, sobre o suplemento tal, quem está aqui no Instagram está vendo o nome. O que acha? Não indico. Existem suplementos melhores e mais em conta, então não indico. Primeiro, porque eu preciso melhorar a sua nutrição. Sem colocar combustível bom, pode comprar o melhor suplemento que não vai ter o mesmo efeito. As pessoas agradecendo aqui. Então, algumas pessoas comentando situações particulares, aí eu não vou conseguir responder, mas é isso. O peso saudável deve evitar comer açafrão da terra? Sim, tem pessoas que estão com peso saudável no câncer e devem evitar, porque o açafrão pode aumentar a irritação gástrica e atrapalhar a coagulação do sangue. Existe uma poluição sonora para que as pessoas consumam açafrão. A gente tem que consumir água. Um alimento obrigatório para a vida de alguém é água, não é açafrão. Né? Fuja dessa propaganda enganosa do açafrão como a cura e o tratamento do câncer, porque não é. Doutor, emagreci 7 quilos, estou na menopausa, será que é por isso não fiz dieta? Né? Ninguém precisa fazer dieta, eu não indico dieta para as pessoas, eu indico um novo estilo de vida e desejo muito que você continue seguindo aqui, viu, Sirlene, o meu conteúdo, seja no TikTok ao vivo ou no Instagram, que tem o conteúdo já gravado, para a gente avançar. O Rodrigues, qual a diferença entre açafrão e cúrcuma? Eu vou falar aquilo que vocês conhecem, tá? Depois eu falo o nome científico. Açafrão e cúrcuma é a mesma coisa. Açafrão e cúrcuma é a mesma coisa. Açafrão da terra, cúrcuma é a mesma coisa, ou curcumina. Existe o verdadeiro açafrão, que esse sim é o pistilo de flores, que ele tem uma cor avermelhada. Mas eu sei que quando as pessoas falam na internet sobre açafrão, não estão falando sobre o pistilo, que tem propriedade antioxidante e custa R$200 o grama. É extremamente caro. É como se fosse um fiozinho vermelho, é vendido para fazer diferentes pratos, diferentes situações. É muito caro. Então eu vou entender aqui, quando a pessoa me pergunta sobre açafrão, ele está falando açafrão da terra e cúrcuma, e não o verdadeiro açafrão que vem do Afeganistão. Tá bom? Obrigado, doutor, pela sua atenção. Deus abençoe a sua vida e muita saúde. Obrigado, querida. A Janes, doutor, você é muito legal. Obrigado. A Mirtz, doutor Alê, tonteira só no final do tratamento oral é comum? Não é comum, a gente precisa avaliar o que está acontecendo, Mirtz. Doutor, leite da marca tal. Não indico marcas, eu só faço essa indicação para o paciente porque eu consigo rastrear o produto e a situação da pessoa, tá bom? Obrigado por tirar as dúvidas, o Rodrigues perguntando, comentando, né? Imagina, Rodrigues, estou aqui à disposição. Então é isso, eu gostaria muito que vocês que estão me acompanhando aqui pudessem cada vez mais divulgar esse conteúdo gratuito para mais pessoas que não tiveram acesso a um contato com um nutricionista que trabalha com câncer. Isso é muito importante, muito especial. Quanto mais corações eu alcançar, mais pessoas poderão ser beneficiadas. Você foi beneficiado hoje, mas existem milhões que não foram. Então eu peço a sua ajuda, isso que eu peço para você, a sua ajuda a chegar em mais lares, em mais casas. Tá bom? Então, a mensagem especial de hoje era essa. Agradeço muito a sua atenção e a gente continua em contato aqui nas redes sociais.